Olha onde a gente está, na beira do Ganges. Rio Ganges. Rishikesh é conhecida como a capital do yoga. Ela ficou muito famosa depois que os Beatles passaram um tempo num ashram por lá. É uma cidade muito especial porque ela está localizada na beira dos Himalaias. E é também uma das primeiras cidades que o rio Ganges, ou rio Ganga, atravessa. E o rio Ganges é o rio mais importante e mais sagrado da Índia. A gente chegou cheio de expectativas, né, para morar num ashram. Ficamos no Parmaniketan, que é um ashram bem conhecido ali de Rishikesh, que é liderado pelo Swamiji Chidanand Sarasvati e pela Sadhvid. Essa aqui é a ponte Lakshman Jula, a ponte mais antiga de Rishikesh. E olha quem que eu encontrei aqui! Minha mãe! Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Minha mãe veio visitar a gente na Índia, vamos passear com ela, vem! Vamos passear! Não, vamos passear! Esperar quando você mora num ashram, yoga todo dia, meditação, iluminação, elevação espiritual, né? A nossa primeira semana não foi bem assim, né? Foi um pouco frustrada. A gente ia para aula de yoga e a aula de yoga era a mesma todo dia, e uma yoga assim, bem básica para iniciantes. A gente acordava bem cedo todos os dias para participar das cerimônias da manhã, de madrugada, às 3, 4 horas da manhã, e era tudo em sânscrito, então a gente ficava muito perdido, né? E o nosso sânscrito não é lá essas coisas, né? Utthita Hasta Padangustasana. Esse, no caso, é o nome de uma postura de yoga. Rishikesh tem tanto yoga para tudo quanto é lado, é aula de yoga, é formação de yoga para professor, é aula de yoga avulsa, que a gente paralisou e não conseguia escolher qual yoga que a gente ia praticar. E como qualquer lugar do mundo que tem muita coisa boa e muita coisa ruim também, né? Foi aí que a gente chegou na escola de Iyengar Yoga, Omkarananda Yoga Tudo bem? Omkarananda Patanjala Yoga Kendra. Yes, consegui falar. E aí a gente adorou, eu adorei, porque é uma prática muito focada em alinhamento, e eu fiquei todo ferrado, doído pra caramba. Ela era muito brava, ficava até com um pauzinho assim, batendo nas pessoas assim, sem machucar muito, mas batendo. Primeira vez que ela passou do meu lado, eu imaginei, ela tá vendo que eu não tô dando conta de fazer a postura total e ela vai me ajustar, né? Nada, brigava, cadê? Por quê? Bora, pá! E aí eu... Tudo bem? Fazia o que? Ia, né? E no final da primeira semana era só o pó, assim, não conseguia andar, senti tanta dor. Fantastic, bombastic, Mr. Lova. E aí a gente foi tentar filmar uma entrevista com a nossa professora, mas ela não topou. Estamos indo embora do Parmaniketan. O lugar é lindo, comida gostosa. Comida barata. É silencioso. Não tem Wi-Fi. É ruim pra gente, que a gente precisa pra trabalhar, mas é muito bom pra você estar num lugar Desconectado. Decidimos passar um tempo fora do ashram e achamos um quartinho para alugar daqueles assim, ó, bom, bonito, barato e na frente do rio Ganga. E foi lá que a gente entendeu a importância das grades que tem em todos os lugares, em todas as casas lá por Rishikesh. A porta da varanda estava aberta e tem um casal de macaquinhos ali sentado na cadeira. A gente tentou fechar a porta, o macaco deu uma gritada e começou a comer a moça macaquinha. Vai lá, amor, tenta fechar a porta. Ah lá, começou a comer ela de novo. Por que você tá preocupado? Tô preocupado porque ele atacar, né? Eles roubam tudo, celular, comida, comem e jogam coisas pelo chão, fazem uma bagunça mesmo.
pessoas fazendo seus rituais na beira do rio. E uma coisa que a gente percebeu é que tá cheio de gente, mas 90% das pessoas que estão na beira do rio são homens. Eu vi uma mulher que mostrou o peito e eu fiquei, uau, o primeiro teta que eu vejo na Índia. Tipo, yes, achei que iam ver mais mulheres assim, que aqui podia, né? Mas aí não, aí a gente encontrou uma mulher lá do outro lado e ela tá tomando banho de sari. Todos os homens são de cueca transparente, que você às vezes nem sabe que ele tá de cueca, parece que ele tá pelado em vez de estar de cueca. Então é uma sociedade ainda muito machista e muito opressora. Outra mulher, sabe? Todo fim do dia, junto com o pôr do sol, os indianos tradicionalmente se reúnem na beira do rio Ganges para a cerimônia do fogo, o Aarti. Em Haridwar, onde acontece um dos artes mais conhecidos, maiores, mais famosos da Índia. É ali perto de onde a gente estava, então a gente foi lá conferir, né? E o ashram Parmaniketan, onde a gente ficou, todos os dias produz uma cerimônia muito linda também. Foi lá que eu vi pela primeira vez a Sadhviji, uma das líderes do ashram Parmaniketan. Mas eu fiquei muito emocionada de ver pela primeira vez uma mulher numa postura de liderança espiritual e liderança de um ashram tão importante como é o Parma, num lugar que é tão conhecido pelo machismo e pelo guru homem. And it's really beautiful to see a woman in this position, which we usually see men. The Indian system, it's really interesting actually. There's a very interesting irony, you could say. Because on the one hand, the Indian tradition worships and reveres the feminine more than any other religion or culture they know of. And so there's this very interesting irony between the worship of the goddess and the simultaneous sort of pushing away of the goddess in actual physical form. So it's been a great blessing. The credit for a lot of that really goes to my guru. He's very, very open to and encouraging Shakti, so that divine feminine energy. And so a lot of the projects that we run, the charitable projects, are for women's empowerment, women's upliftment, but also just in terms of what we do, he's always focusing on where's the Shakti. So for me, yeah, it's been a great blessing. It's obviously been a challenge as well. There's a lot of places I'm in where I'm the only female. But it's a challenge in terms of opening a doorway for more women. And for me, that's really the goal. It's not about me as an exception, but rather me as perhaps an example. Depois que a gente terminou a entrevista com a Sadhviji, ela convidou a gente para voltar para o ashram e participar do retiro de final de ano que eles estavam organizando por lá. E a gente topou, é claro. E aí dessa vez a nossa experiência lá foi completamente diferente. Aquela atmosfera toda, Rio Ganga, ashram, meninos cantando mantras, cerimônia do fogo, incensos, Rishikesh, capital da yoga, deixou a gente como? Iluminados. O que acontece é que
Swamiji e a Sadhviji estavam viajando. Com a presença deles lá, parece que cria uma atmosfera mágica, porque fica muito mais cheio de gente. Segundo, que tem atividades todos os dias. E ele, o Swamiji e a Sadhviji, são duas figuras muito interessantes. Uma coisa que chama muita atenção minha e da Lola do Swamiji é que ele não tem aquela coisa de ficar sorrindo o tempo inteiro, assim. Ele não tem essa preocupação de ter que sorrir. Então muitas vezes ele está super sério, assim. E a gente achou isso muito interessante, porque é muito genuíno. A liderança espiritual do Swamiji e da Sadhviji é para além de uma proposta filosófica e de prática meditativa. Eles têm uma prática ativa socialmente, na comunidade em volta deles, por toda a Índia. Eles têm diversos projetos diferentes, de televisão, de escola, fazem encontros internacionais, juntando outras lideranças de outras religiões, inclusive. Um dos maiores festivais de yoga do mundo, eles são muito ativos, isso é muito bonito de ver. Como consequência, a comunidade, a população tem um respeito a eles assim, muito grande. Rishikesh é mesmo muito especial. Daqueles lugares que só estando lá para entender. Tem algo no cheiro, nos mantras da manhã, as vacas pelas ruas, na mistura de ocidentais com asiáticos, nas pessoas lavando suas roupas, seus corpos, oferecendo suas oferendas para o rio Ganga, nos sadhus, nas cerimônias, no vento fresco das montanhas azuis do Himalaia, que torna esse lugar único e que deixou a gente com vontade de voltar logo. Povinho na ponte vazia, vai! Olha lá, povinho! Ponte vazia! A Tarajás na ponte vazia! Gotas na ponte vazia! Ponte vazia! A tua puta vai aparecer! Não pode!